Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Sou o fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Este é o nosso canal, o INTTRB, onde defendemos a fé reformada histórica, a teonomia e a esperança pós-milenista na vitória de Cristo sobre todas as esferas da vida. Hoje vamos responder a mais um conteúdo do pastor e teólogo Daniel Batista, do movimento e canal Igreja Sem Política. Ele gravou um breve vídeo no Instagram respondendo a uma pergunta feita em sua caixinha de perguntas. Antes de entrarmos diretamente na resposta, quero fazer uma breve consideração sobre o problema do pietismo. O pietismo, historicamente, foi um movimento que, embora tenha surgido com boas intenções de promover piedade pessoal e devoção, acabou se desviando em uma espiritualidade individualista e escapista, reduzindo a fé cristã a algo meramente privado, interior e separado da vida pública e das demais esferas da existência humana. Essa mentalidade produziu um cristianismo enfraquecido diante da cultura, que abriu mão de moldar a sociedade pela lei de Deus e preferiu se refugiar em um evangelho reduzido à esfera do coração. O problema é que esse tipo de cristianismo não é o que a Escritura nos apresenta. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, não apenas sobre a vida interior do crente. A palavra de Deus não regula apenas a nossa devoção pessoal, mas também a família, a economia, a cultura e o Estado. Negar isso é mutilar o Evangelho e privar o mundo da aplicação transformadora da lei de Deus. E aqui cabe ressaltar que a nossa linha de argumentação, dentro da perspectiva teonômica reconstrucionista, não se apoia simplesmente no fato de que José, Daniel, Davi ou outros personagens atuaram politicamente. Isso seria secundário. O ponto central é que a própria teocracia bíblica, como revelada no Antigo Testamento, estabelece que Deus governa todas as esferas da vida por meio da sua lei e que, portanto, não existe uma divisão artificial entre o que seria religioso e político. A lei de Deus é o padrão supremo de justiça e o único princípio normativo para todas as instituições, família, igreja e Estado. Não cabe ao cristão deduzir seu engajamento político a partir de exemplos isolados, mas da própria estrutura da aliança mosaica, que revela que a lei do Senhor deve reger todos os aspectos da existência humana. Isso fundamenta a defesa da ordem civil justa, não como opção ou estratégia cultural, mas como obediência ao governo soberano de Deus, que se manifesta na sua lei. Tendo dito isso, vamos analisar o vídeo de Daniel Batista e responder de forma bíblica e coerente, mostrando como o pietismo falha em compreender a totalidade do senhorio de Cristo.
Pessoal, a definição de Cristo para o cristão é que a relação dele com o Estado seja jurídica e moral, não política. Que isso quer dizer que quando chegar a hora do cristão discutir com o Estado a questão de direito, de liberdade, como também do dever, que isso seja julgado no âmbito jurídico e constitucional, não teológico. Jesus não pediu para colocar o evangelho na Constituição. Agora talvez alguém pergunte aí, mas e se o Estado falhar com o cristão? O que a gente faz? Você tem dois caminhos, ou o uso da força ou do diálogo. O que você não pode é usar a prerrogativa de Cristo para fins políticos, ou seja, para fins não justificáveis, porque a política não é chamado cristão. A política não é ministério cristão e você não tem essa autorização de usar o que é dele em defesa de uma pátria e de direitos ou interesses pessoais. A primeira problemática e falácia que Daniel Batista fala, né, que ele traz no argumento dele, é que a relação do cristão com o Estado deve ser jurídica e moral, e não política. Bom, Daniel Batista afirma que a relação do cristão com o Estado, né, se restringe ao âmbito jurídico e moral, mas um cristão não poderia se relacionar com o Estado em termos políticos. Bom, isso é um argumento totalmente falacioso, porque trata-se de um falso dilema, de uma categoria artificial, e não de uma contradição, né? Trata-se, melhor dizendo, trata-se de uma contradição performativa. A política é a moral aplicada por meio de leis. E o direito positivo nada mais é do que a moral legislada. Separar o jurídico e o moral da esfera política é incoerente, porque quem define quais leis existirão já determinou um padrão moral. E todo padrão moral é profundamente teológico e religioso. Toda lei e constituição, por definição, possui natureza religiosa, pois toda lei e constituição é definida por um valor máximo ou deriva de uma fonte, uma autoridade última. E esse valor máximo ou autoridade última será o Deus desse sistema legal. Se a lei for bíblica, então o Deus desse sistema legal é o Deus verdadeiro e revelado na Escritura. E a religião desse sistema legal, não é? A religião que fundamenta essa lei, que normatiza o Estado, é o cristianismo. Se a lei não for bíblica, então o Deus desse sistema legal, não é? Que o define, é um falso Deus ou ídolo, seja a razão humana, o consenso popular ou a autoridade política. E a religião de tal sistema legal, né, é o humanismo. A Escritura não reconhece uma política neutra em termos religiosos. Ou o Estado opera dentro dos termos da lei bíblica, ou o Estado opera fora dos termos da lei bíblica. Se o Estado opera dentro dos termos da lei bíblica, então o Estado obedece a Deus, ou expressa adotar a religião cristã. Se o Estado opera fora dos termos da lei bíblica, então o Estado desobedece a Deus e expressa adotar a religião humanista. Em Provérbios 8,15 está escrito: Por mim reinam os reis. E no Salmo 2, os reis e governantes são chamados a se submeter ao Messias. Isso não é apenas linguagem privada, mas pública. Paulo também declara em Romanos 13:4 que o magistrado é ministro de Deus para teu bem. Ou seja, a esfera civil é intrinsecamente teológica
e política. Bom, segundo ponto. A segunda problemática envolvendo a fala do Daniel Batista é que ele argumenta que, ele diz que as questões de direito, liberdade e dever devem ser julgadas no âmbito jurídico e constitucional, e não no teológico. Bom, isso envolve a falácia da neutralidade e a ocultação da premissa religiosa do direito. Toda Constituição encarna e expressa uma teologia e está fundamentada numa religião. Como disse brilhantemente o teólogo reconstrucionista e teonomista, o pai do reconstrucionismo cristão, Rufus John Rushdoony, em sua obra As Institutas da Lei Bíblica, volume 1, abre aspas, a lei é, em todas as culturas, de origem religiosa, porque a lei governa o homem e a sociedade, porque estabelece e declara o significado de justiça e retidão. A lei é inescapavelmente religiosa, na medida em que estabelece de maneira prática as preocupações últimas de uma cultura. Assim, uma premissa fundamental e necessária em todo e qualquer estudo do direito deve ser, em primeiro lugar, o reconhecimento dessa natureza religiosa do direito. Deve-se reconhecer que, em qualquer cultura, a fonte da lei é o Deus dessa sociedade. Se a lei tem sua fonte na razão do homem, então a razão é o Deus dessa sociedade. Se a fonte for uma oligarquia ou um tribunal, senado ou governante, essa fonte é o Deus desse sistema. Em qualquer sociedade, qualquer mudança de lei é uma mudança explícita ou implícita de religião. Nada revela mais claramente, de fato, a mudança religiosa em uma sociedade do que uma revolução legal. Quando os fundamentos legais mudam da lei bíblica para o humanismo, isso significa que a sociedade agora extrai sua vitalidade e poder do humanismo, não do teísmo cristão. Nenhum desestabelecimento da religião como tal é possível em qualquer sociedade. Uma igreja pode ser desestabelecida e uma determinada religião pode ser suplantada por outra, mas a mudança é simplesmente para outra religião. Uma vez que os fundamentos da lei são inescapavelmente religiosos, nenhuma sociedade existe sem um fundamento religioso ou sem um sistema jurídico que codifique a moralidade de sua religião. Fecha aspas. Bom, leis nunca são religiosamente neutras, ou se baseiam na revelação do Deus triuno, ou em ídolos, como o Estado absoluto, a vontade geral ou o utilitarismo. Toda lei ou padrão é definido por um valor máximo, ou tem uma fonte. E esse valor máximo ou fonte será o Deus desse sistema legal. Portanto, toda lei e direito são inevitavelmente, inescapavelmente religiosos. Se a legislação civil é derivada da Escritura Sagrada ou tem como fonte o Deus triuno e verdadeiro, então essa legislação civil é bíblica ou cristã. Se a legislação civil é derivada ou definida pela razão humana, pelo consenso popular ou pelo poder político, então essa legislação civil é pagã ou não bíblica. O primeiro mandamento, Êxodo 23, Deuteronômio 5:7, proíbe qualquer lei que não seja a lei de Deus, ou padrão fora da revelação bíblica. A lei de Deus é o único padrão de justiça,
autoritativo, válido, legítimo e normativo, pois só Deus define a lei, ou é a fonte de justiça. Isaías 33, 22. Tiago 4,12. Não é o homem ou a autoridade política que define o que é justiça ou o certo e o errado. Portanto, se o cristão for lidar com questões de direito, liberdade ou legislação, o cristão não pode apelar à Constituição do país definida e escrita por homens. Ele só pode apelar à Bíblia ou lei de Deus, pois só ela é o padrão que define o direito e a liberdade. Dizer que o direito é não teológico, né? Negar que o direito seja teológico é apenas trocar a teologia bíblica por outra qualquer. A única norma para as nações é a lei de Deus, como afirma Deuteronômio 4, 5 a 8, onde se mostra que a sabedoria civil é medida pela conformidade com a revelação divina. A sabedoria civil é medida pela conformidade com a lei de Deus. Veja Salmo 19 e 119. A igreja não legisla diretamente, mas forma consciência, denuncia o pecado e discipula as nações com a palavra. E os magistrados, como ministros de Deus, devem governar à luz dela. Terceiro ponto, né? A terceira problemática envolvendo a fala do Senhor Daniel Batista. Jesus não pediu para colocar o evangelho na Constituição, né? Esse é outro argumento dele, né? De que Jesus não teria pedido para colocar o evangelho na Constituição. Bom, esse é um espantalho. Ninguém defende colar literalmente os textos dos evangelhos sinóticos numa carta constitucional. O ponto é que Cristo ordena obediência pública às suas normas. O mandato da grande comissão em Mateus 28, 18 a 20 é claro. Toda a autoridade me foi dada. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado das nações envolve sua vida pública, suas instituições e suas leis. Jesus ensina que a igreja, os santos, devem ensinar as nações do mundo a guardar ou obedecer a palavra de Deus, tudo o que ele tem ordenado, o que inclui a totalidade da lei de Deus revelada no Antigo Testamento. A própria história de Israel mostra reformas de aliança em que governantes ajustavam a ordem civil à lei de Deus, como em 2 Reis 22 a 23 e Neemias 8 a 10. A função do Estado é aplicar e garantir a manutenção da justiça segundo a lei de Deus, punindo o malfeitor e protegendo o inocente. Êxodo 18, 21 a 22. Deus ordena que se escolha juízes para julgar o povo ou autoridades civis que governem a sociedade segundo os termos da sua palavra. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Deuteronômio 1, 16 a 17. A função do juiz ou governo civil é julgar
com justiça e sem parcialidade. Deuteronômio, capítulo 1, versos de número 16 a 17. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Deuteronômio 16, 18 a 20. Juízes e oficiais devem garantir a justiça como reflexo da aliança com Deus. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Números 35, 30 a 31. A aplicação da pena de morte contra homicidas é responsabilidade civil, não privada. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá. Deuteronômio 19, 18 a 21. O juiz deve investigar e punir o falso testemunho para manter a justiça. E os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Esses textos deixam claro que a função do Estado, segundo a aliança mosaica, é a de manter a justiça pública, segundo a lei de Deus. O Estado deve ser normatizado pela jurisprudência civil do Velho Testamento. Além disso, Deuteronômio claramente mostra que a lei de Deus deve ser a constituição do Estado. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 19, diz: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si o traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Aqui vemos que a lei de Deus não deve ser apenas uma referência ou norma para a esfera política, mas literalmente a constituição régia e civil do Estado de uma nação. A autoridade política devia e deve governar conforme ela, a lei de Deus, sem alterá-la nem ignorá-la, uma vez que a lei de Deus é obrigatória de maneira vinculativa e válida para todas as nações do mundo, conforme no texto de Deuteronômio 4, 5 a 8, e essa mesma lei ordena que a autoridade política escreva
uma cópia dela e a tenha como Constituição, todo Estado moderno deve ter a lei de Deus como seu único padrão constitucional. Bom, ele, o senhor Daniel Batista, também afirma que se o Estado falhar com o cristão, restam apenas dois caminhos: o uso da força ou o diálogo. Esse é um falso dilema que ignora os meios ordinários previstos pela própria Escritura. Há a possibilidade de arrependimento e reforma legal, como em 2 Crônicas 34 a 35. A ação política lícita, pela escolha de magistrados justos ou homens tementes a Deus, para operarem na esfera civil, como orienta Êxodo 18, 21 e Provérbios 29, 2. O uso de direitos civis, como fez Paulo em Atos 22, 25 e 25, 11. A denúncia profética do pecado público, como em Isaías 1, 23 e Jeremias 22, 3. E até a desobediência civil piedosa quando o Estado exige pecado, como vemos em Atos 5, 29. O uso da força pertence ao magistrado, como Paulo ensina em Romanos 13, 4. A igreja não avança pela espada, mas pela pregação e transformação cultural que, inevitavelmente, alcança as leis. Bom, o quinto ponto, né, e problema da fala e argumentação do pastor Daniel Batista é a ideia de que o cristão não pode usar a prerrogativa de Cristo para fins políticos, porque a política não seria ministério cristão. Aqui temos a negação do senhorio de Cristo. A Escritura declara que ele é preeminente em todas as coisas. Colossenses 1, 18. E que devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. A própria Bíblia chama o governante de ministro de Deus em Romanos 13, 4. Dizer que a política não é um ministério cristão é simplesmente negar a linguagem da Escritura. Além disso, amar o próximo, que é tratar a outra pessoa segundo os termos da lei de Deus, inclui estruturas de justiça. Provérbios 31, 8 a 9 ordena: abre a boca a favor do mundo, julga retamente. Isso é mandato público e político. Outro ponto, né? O sexto ponto do argumento dele é que não usar, né? Não use o que é de Cristo em defesa de pátria e direitos pessoais, né? Ele adverte, né? Ele fala contra o uso do que seria de Cristo em defesa da pátria ou de direitos pessoais. Mas o que defendemos não é idolatria nacional, nem a busca de direitos autônomos, e sim o dever do magistrado de aplicar justiça conforme a lei de Deus, protegendo inocentes e punindo malfeitores, como Paulo ensina em Romanos 13, 3 a 4. Quando os cristãos se omitem, entregam a espada a ídolos, né? Entregam o domínio aos ídolos do humanismo. E o resultado inevitável são estatutos de injustiça, como denuncia o Salmo 94, 20. A omissão política é, portanto, cumplicidade com a tirania. A verdade é que não existe neutralidade. Toda lei é moral e toda moral é profundamente teológica e religiosa. Cristo reina agora e exige
obediência pública, como vemos no Salmo 2 e em Mateus 28, 18 a 20. O magistrado é ministro de Deus, segundo Romanos 13, 4, e deve governar conforme a lei do Senhor, como ensina Deuteronômio 4, 5 a 8. A igreja discipula as nações, moldando consciências e chamando governantes ao arrependimento. A política não é neutra, senhor Daniel Batista. Cristo é senhor também da política. Bom, então, para concluir o nosso raciocínio aqui, o cristão, portanto, não pode se omitir da vida pública, porque a sua vocação é obedecer a Deus em todas as coisas. Dado que ser cristão é obedecer à lei de Deus. E a lei de Deus abrange, é o padrão de justiça que abrange todas as esferas da vida particular até o Estado. Obedecer a Deus significa operar conforme os termos da sua lei. A lei de Deus é o único padrão autoritativo e válido de justiça. Tudo o que não parte da revelação divina é relativismo humano, seja na forma de tradição, de filosofia, de ideologia ou de vontade popular. O homem, deixado a si mesmo, define apenas estatutos de injustiça, como vemos em Isaías 10:1. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivães que prescrevem opressão. A única fonte de justiça é a lei revelada pelo próprio Deus. Além disso, a lei de Deus não se limita a uma área específica da vida, mas abrange todas as esferas da existência humana. Ela regula o culto e a devoção, mas também a vida civil, a economia, a família e as relações entre os homens. O salmista afirma em Salmo 119, 96: Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas que teu mandamento é ilimitado. A palavra de Deus é totalizante, isto é, ela governa e abrange cada aspecto da realidade humana. Isso significa que não existe espaço neutro onde a lei de Deus não tenha autoridade. Essa lei foi claramente revelada a Israel através da aliança mosaica. No Sinai, Deus não entregou apenas mandamentos de ordem sacerdotal ou ritual, mas deu ao seu povo um código completo que envolvia a vida civil, penal, econômica e social. Em Deuteronômio 4, 5 a 8, Moisés diz: Vede, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Aqui vemos que a lei de Deus era destinada a ser um padrão de justiça não apenas para Israel, mas também para servir de testemunho às demais nações. E é essa lei que Jesus não veio abolir. Portanto, a lei de Deus, revelada a Israel por meio do pacto mosaico, permanece válida para todas as esferas da existência humana e como a única norma de justiça para todas as nações do mundo. A lei da aliança mosaica é vinculativamente obrigatória para todas as nações do mundo.
Portanto, quando afirmamos que o cristão deve se engajar na política e nas demais áreas da vida social, não estamos defendendo um projeto humano de poder, mas a obediência prática ao único padrão válido de justiça, a lei de Deus. Negar isso é voltar às trevas do humanismo, que tenta erigir seus próprios sistemas de lei e de governo sem a revelação divina, resultando em tirania e injustiça. A fidelidade à lei de Deus é a única forma de garantir justiça verdadeira em todas as áreas da vida. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo do vídeo até o final. Peço que deixe seu like, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas, né? Porque este é um conteúdo relevante para a fé cristã. Bom, um forte abraço, Deus abençoe. Espero que tenha sido edificado pelo vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.